Fala galera, hoje, sábado, como de costume, é o dia que eu respondo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. E essa semana teve uma pergunta que foi a clássica, foi a que mais foi feita, que foi sobre o corte da taxa Selic de 6,5 para 6. Muita gente me perguntando o que eu penso a respeito desse corte. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é facilitar a vida do investidor, principalmente aquele investidor de longo prazo, buy and hold, né? Vocês viram aí que hoje foi o primeiro dia que rodou a vinheta nova aqui do canal. E eu queria agradecer ao nosso amigo Raoni, que foi ele que nos presenteou com essa vinheta. Raoni, que é editor profissional de vídeo, ele disse: Leandro, vou te dar uma vinheta de presente. E eu gostei muito do presente, então, obrigado mesmo de coração, Raoni, pelo presente aí. Deixa nos comentários o que você achou aí da vinheta que o Raoni desenvolveu aí para o canal 500 Pratas. Bom, então falando do assunto de hoje aí, o que eu penso do corte da Selic? Muita gente me perguntando: pô, Leandro, será que morreu o investimento em renda fixa? Será que compensa eu desfazer minha posição em CDBs e procurar outro tipo de ativo? Enfim, não compensa mais investir em renda fixa? Como que fica tudo isso? Olha só, gente, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, não tem que pensar esse pensamento aí de que renda fixa morreu. A renda fixa, ela não morreu e ela nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Até porque o objetivo da renda fixa é proteção de patrimônio. E não é você ganhar, você ficar rico investindo em renda fixa. Esse nunca foi e nem pode ser em nenhum país do mundo. O objetivo da renda fixa não pode ser você ficar rico investindo nela. O objetivo é somente a proteção do patrimônio. Então isso aí não existe, isso aí é papo furado de gente aí, que fica fazendo sensacionalismo aí, pessoal que querem vender tipos de investimento arriscado e aí fica criando esse sensacionalismo aí de que renda fixa já era, renda fixa morreu. Então não tem nada disso, porque olha só, por mais que você tenha uma carteira lá de ações, é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Você vai ter uma carteira de ações, você vai ter uma carteira de fundos imobiliários, mas você precisa ter um percentual em renda fixa. Por quê? Porque você vai usar aquilo para reserva de oportunidades, você vai usar para diminuir a volatilidade dos ativos que você tem em carteira. Então essa é a função da renda fixa. Qualquer investimento que você faça na renda fixa que ele consiga ultrapassar a inflação, tá ótimo, tá? Então no Brasil, historicamente, a renda fixa ela é atrelada à inflação, né? Ela serve como um freio ou um acelerador para a inflação. Então, quando a nossa inflação está disparando, vamos imaginar que a nossa inflação chega em 6, 7, 8. O que vai acontecer? O Banco Central eleva a taxa Selic para que fique acima da inflação, vai subir lá para 9, 10, 11. Porque o que acontece, né? Quando a taxa de juros básica ela sobe, o Banco Central ele consegue, através desse movimento, tirar dinheiro de circulação no mercado. Por quê? Fica mais difícil tomar crédito, então as pessoas não vão tomar crédito para ir lá numa loja comprar um eletrodoméstico, para ir comprar uma roupa, não vão tomar crédito porque se torna mais caro. As empresas não vão tomar crédito porque fica mais difícil investir, porque o crédito acaba ficando mais caro, muitas vezes não compensa, não viabiliza. Então tudo isso faz com que tire dinheiro de circulação e também se torna mais interessante investir, né? Então as pessoas preferem deixar o dinheiro investido parado na conta porque acaba rendendo mais, as pessoas, as empresas, enfim. Então isso faz com que tire o dinheiro da circulação no mercado. Tirou o dinheiro, menos dinheiro em circulação, a economia ela dá uma esfriada e os lojistas têm que fazer o quê? Baixar preço. Baixando o preço, a inflação cai. Quando a inflação começa a cair, então o governo vai lá e corta a taxa Selic. Então veja que na maioria dos casos a Selic ela vai estar acima da inflação. Ela só serve como um acelerador ou freio. A inflação reduziu muito, faz o que está acontecendo agora. Vai cortando. A nossa economia ela ainda está um pouco engessada, precisando dar uma acelerada. Então o Banco Central ele está cortando a Selic. Por quê? Esperando que a economia retome e reaqueça, né? A partir do momento que a economia retomar, a reaquecer, que ela começar a acelerar e a inflação começar a caminhar para cima, vai fazer o quê? Sobe a Selic de novo para frear essa inflação. E assim vai, gente. Sempre vai ser esse movimento aí, sempre foi e vai continuar sendo enquanto a gente estiver nesse modelo de economia que a gente vive hoje, tá? Então veja que baseado nisso, a gente mais uma forma de você analisar que nunca a renda fixa vai morrer.
E qualquer investimento em renda fixa que você faça que esteja acima da inflação, excelente. Por exemplo, a gente vê que nos Estados Unidos é 2,5%, 3% que se consegue em renda fixa lá. E tá morta? Não tá morta. Então como vai dizer que a 6% a nossa renda fixa morreu? Isso aí é balela, é papo furado, tá? É papo furado. E olha só, tem uma outra coisa que nós, como investidores de ações, investidores em projetos, a gente tem que ter isso em mente, que na verdade é muito mais interessante para nós que a renda fixa, que a Selic ela seja cortada. Por quê? Porque fica mais fácil de as empresas tomarem créditos para fazer investimentos. E outra coisa, empresas que trabalham com dívida, que não são poucas, a gente sabe que no Brasil existe muitas empresas que elas trabalham alavancadas, trabalham com dívida. Então essas empresas aí, elas têm um custo financeiro para bancar essas dívidas. Elas pagam juros altos por mês para bancar essas dívidas, que são créditos que elas tomam para investir no próprio projeto. Então, quando a gente tem um momento aí que existe corte de Selic, muito da dívida dessas empresas elas são atreladas ao CDI, a taxa de juros básico. Então, essas empresas acabam tendo um custo financeiro menor para manter essa dívida e com isso consegue aumentar a margem líquida, consegue sobrar mais lucro para a empresa. E isso faz com que nós, investidores, sejamos beneficiados, certo? Porque quanto maior a margem de lucro, quanto mais lucro a empresa tem, mais fácil a empresa trabalhar e mais sobra dividendos para ela distribuir para o acionista. E também, se não distribuir dividendos, acaba ficando no caixa, né? A empresa vai inflando e isso reflete na cotação no longo prazo. Então, eu vejo como uma coisa muito boa a corte da Selic e não como uma coisa ruim, porque eu, como investidor de ações, o meu investimento principal não é a renda fixa, e sim investimento em empresas, em ações. Então, se o meu investimento principal fosse a renda fixa, seria ótimo que a Selic fosse para a lua, né? Fosse 14, 15, 20% ao ano. Seria bom que acontecesse isso. Mas o meu investimento principal é em empresas. E para as empresas é muito bom quando há um corte na Selic, porque fica mais fácil para tomar crédito, como eu estou falando, fica mais fácil para liquidar as dívidas que as empresas já têm, então facilita muito para as empresas. Então, como um investidor de empresa, eu quero que a Selic vá para 2, vá para 1,5. Claro que é muito difícil isso acontecer no Brasil, pelo menos por enquanto é fora de realidade. Mas uma Selic de 2%, de 1,5%, isso seria excelente para nossas empresas. Seria muito mais fácil tomar crédito, seria muito mais fácil investir e a economia ia acelerar muito. Para o investidor de empresa, isso acaba sendo muito bom. Então esqueça esse papo furado de que porque acabou aí o investimento em renda fixa, morreu a renda fixa. Isso é papo furado para vender indicação de investimento aí que acaba rendendo um pouco mais. Não morreu, nunca vai morrer. Todo investidor inteligente tem que ter uma reserva em renda fixa na sua carteira, com o objetivo de reserva de oportunidade, que eu trato bastante aqui, com o objetivo de se proteger da volatilidade, se um dia vir uma crise, alguma coisa assim, você tem um percentual da sua carteira protegido em renda fixa e para que você deixe lá a sua reserva de emergência também. Tá bom, gente? Então, não tem esse papo aí de que vai morrer, não morreu, nunca morreu e nunca vai morrer. Então comente aí se você concorda ou não concorda com a minha opinião e o que você pensa a respeito do corte da Selic. Por esse vídeo é isso, até a próxima.